Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Amém? Eu não sei se é a minha presença aqui. Eu senti vocês meio tímidos com esse amém. Por favor, nós estamos na casa do Pai, tem a liberdade do Espírito. E esse amém, ele pode ser mais efetivo, porque eu sou igual um Fusquinha 68, que eu vou pegando conforme o desenvolvimento. Se eu começar com esse amém fraquinho, eu vou ficar no meio do caminho, vou pedir perdão aos irmãos, falar, eu tentei, mas não deu. Eu preciso dar um som que está sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, para que nós juntos, na ação do Santo Espírito, possamos chegar onde precisamos chegar, que é verdadeiramente na presença do Senhor, né? E ouvir a palavra, compartilhar as coisas de Deus, é estar na presença do Senhor, amém? Então, eu gostaria de saudar a igreja com a santa gloriosa paz do Senhor, amém? Amém! Pô, eu pensei que ia ter um pulo pentecostal, aquela coisa toda. Vamos chegar lá. Quero fazer uns apêndices aqui, e vocês me permitam ganhar esse tempo com vocês. Deixa eu me apresentar. Sou o pastor Flávio Marcolino, como o Ronaldo, nosso amigo Ronaldo, falou. Nós estamos na igreja em Ponte Preta, em Itaguaí, e estou aqui com a minha esposa, Nívia, minha filha Esther, e meu filho Natan. Deus nos abençoou com esse casal de gêmeos, em nome de Jesus, uma bênção nas nossas vidas, e nós estamos logo, logo completando 25 anos de casado. Uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, a minha esposa vai para o céu. Porque lidar comigo eu sei que não é tão fácil assim, né? Eu estou me aperfeiçoando, então isso é uma prerrogativa que ela tem, e eu faço questão de dizer, porque para que eu possa melhorar um pouco mais, eu tenho que reconhecer as minhas deficiências. Eu sou deficiente demais. E aí, quando eu reconheço isso, eu olho para frente com uma expectativa boa, porque a gente só melhora se reconhece. Se a gente reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, a gente está preparado para crescimento. Quando nós temos uma vida de orgulho, fechado, não, eu sou o dono da razão, só minha palavra que vale, você está fadado ao fracasso. É se reconhecer como ser humano natural. Eu estou numa igreja de seres humanos naturais. Eu estou numa igreja de homens e mulheres pecadores. Não só 6. A palavra do Senhor falou que mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Então, é igreja de pecadores. Mas buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Você, com certeza, é um crente melhor do que já foi um dia. Entende isso? Então, nós somos filhos da igreja da Taquara. E lá tivemos experiências maravilhosas. E vivenciamos a implantação dessa igreja neste lugar. Plantação. Participamos de todo aquele projeto. Temos testemunhas aqui do trabalho, de tudo que foi feito. Nossa querida irmã Patrícia, Ronaldo, eu consigo identificar daqui, conhece bem a nossa história, e a história da igreja. Então, é uma alegria. Eu falei uma vez, começando com o Ronaldo, falei, Ronaldo, uma particularidade da igreja do distrito de Jacarepaguá, da qual eu sou filho, a única igreja que eu nunca preguei como pastor foi a igreja da freguesia, Cleber. E Deus é tão bom que hoje Ele proporcionou um empate, uma igualdade entre o Palmeiras e o Botafogo. Então, eu estou bem com os dois. Estou com o pastor e estou com o Ronaldo. Está tudo na bênção. E eis que chegou o dia do equilíbrio, entendeu? E Deus proporcionou essas coisas. E aí você vai percebendo o tão quanto Deus é maravilhoso. Ele prepara um ambiente. Já pensou, o Cleiton estava com a vitória do time dele, ou o Ronaldo, como é que seria? Então, ele preparou um ambiente, falou, esse é o dia. Dia do equilíbrio, está tudo 0 a 0, está tudo igual. E esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da igualdade. Deus da igualdade. E o Ronaldo, quando me fez o convite, ele falou, olha, pastor, nós sofremos lá uma perda, vai com uma roupa mais leve, porque está calor. E eu falei assim, eu tinha falado, pensando com a minha esposa, prepara o meu melhor terno lá. Prepara o meu melhor terno que eu vou na freguesia. Aí o Ronaldo me vem com essa notícia, e depois, não vai não. Falei, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Falei, eu vou desafiar aquele povo pela fé. Toda afronta do inimigo, ela tem que vir com um passo de fé. Preste atenção. Toda afronta do inimigo na sua vida,
ela tem que vir com passos de fé. E eu gostaria de profetizar sobre a vida dessa igreja, passos de fé, para que vocês possam conquistar aquilo que já está implantado nesta igreja. Que vocês se mobilizem como igreja, que vocês se sintam parte desse processo e recupere o que foi ceifado. O crente tem que ter a autoridade, ele tem que ter a disposição de caminhar glorificando o nome do Senhor, mesmo no meio da dificuldade. Eu gostaria de receber logo, logo uma notícia que esta igreja, a igreja do Senhor, se mobilizou e verdadeiramente está vivendo o melhor de Deus, porque Ele fez tudo novo. Esse é o Deus que nós servimos, e essa é uma palavra profética para a tua vida, para a vida da igreja. Porque eu não posso falar, meus irmãos, presta atenção, eu não posso falar para essa madeira. Eu tenho que falar para você. Porque essa madeira é só um estado físico, mas você tem vida, você é cheio do Espírito Santo, você tem que se movimentar, você tem que avançar. O Senhor é comigo. Cada afronta, você percebe isso quando Davi vai enfrentar Golias, ele começa a preparar aquela armadura e, de repente, aquilo não cabe nele, aquilo não é aquilo. E aí ele fala algo que eu aprendi e coloco em exercício na minha vida. Eu vou guerrear no nome do Senhor dos Exércitos. E é nessa pegada que vocês têm que vencer esse gigante aí. Eu não quero dar... O leque é charmoso, é bacana, né? Faz aquele barulhinho. Não, você não vai ver de leque, não. Você vai ver no ar aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Toma essa palavra aí, porque eu fiquei extremamente incomodado. Não pelo terno, porque eu nem tinha. Não é pelo terno, não. É porque eu me sinto afrontado com isso, sabe? É algo que mexe comigo. Não mexe com você, não? Você na casa do Senhor... Uma coisa assim, você tem que... Uma resposta. A nossa resposta é avançar, reconquistar aquilo que foi tirado. Tá bom, meus irmãos? Podemos pregar? Mas antes eu vou emprestar um tostão da minha voz para você. Vem cá, Esther. É, porque é minha voz, né? Que é meu produto, né? E da minha esposa também, então... Se deleite no Senhor. A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, eu não precisei fazer de novo, porque vocês já entenderam que a gente precisa da ajuda de vocês. Meu pai já me apresentou, mas eu sou a Esther. Estou muito feliz de estar aqui, né? Primeira vez que eu estou aqui na igreja, já ouvi falar muitas vezes dessa igreja. Conheço um pessoal aqui da federação e, assim, estou muito feliz. E, assim, fiquem do jeito que vocês se sentirem melhor. Sabe, que nesse momento vocês possam abrir os corações de vocês para que Deus possa ministrar no coração de vocês. Nessa noite, eu queria chamar aqui o Ed e o Tiago, que vão estar me ajudando, né, nesse momento. E que você possa abrir o seu coração nesse momento para que Deus ele fale com você nessa noite, sabe? Para que você possa se preparar para receber a palavra de Deus. Porque eu creio que a presença de Jesus está aqui nesse lugar. Então, quando nós nos abrimos para receber a presença do Senhor nas nossas vidas, Ele faz morada no nosso coração e Ele muda tudo. E a palavra que Deus me deu hoje para que eu trouxesse para a igreja é que, independente da situação, independente do que aconteça, a bondade de Deus continua nos perseguindo. A bondade de Deus, ela continua nas nossas vidas, independente do que aconteça, independente da situação. Por mais que a gente veja que tudo parece perdido, tudo parece acabado, a bondade de Deus, ela permanece. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por mais que a gente olhe com os nossos olhos humanos, eu quero convidar você a olhar com os olhos de fé para a situação que está nas suas vidas e que você possa lembrar que Deus, ele é bom o tempo todo. Até mesmo quando tudo parece acabado, a bondade de Deus, ela permanece. Deus, ele continua sendo bom e nada acontece por acaso nas nossas vidas. Independente da situação, Deus, ele sempre tem algo novo a derramar sobre as nossas vidas. Deus, ele sempre tem algo a ministrar. Então, que a gente possa olhar até para as situações ruins das nossas vidas com um olhar diferente. Não está tudo acabado, mas o que Deus ele quer falar comigo? O que Deus ele quer me mostrar nessa situação? Sabe, cada um sabe da sua luta, cada um sabe de tudo que se passa no interno da sua vida. Mas que nesse momento você possa se conectar com Deus e fale, Senhor, que o Senhor possa me dar paz.
e que eu lembre que o Senhor é bom, que eu lembre que a sua bondade ela me segue. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare isso de todo o seu coração. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti, Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti, Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
A bondade de Deus está sobre nós. Agradeço, pastor Cleiton, a oportunidade. Em nome de Jesus. Muito obrigado ao Ronaldo, nosso irmão, nossa inspiração de vida. Ele sabe como eu trato ele e é assim que a gente se relaciona. Ronaldo é uma referência para mim muito forte, de caráter, de companheirismo, de compromisso, onde verdadeiramente as coisas que estão escritas no livro eterno de companheirismo, de amizade, de respeito, esse homem tem vivido. E eu sou testemunha disso há muitos anos. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te sustente, Deus te renove. O guarda de Sião não dorme. Ele honra aqueles que nele confia. Então, que você possa, nesta noite, inspirado pelo mover do Santo Espírito, assim eu creio, nesse culto dos homens, esse culto da qual já foi devidamente premiado aqui o pastor. Gosto desses marcas-textos. Você perceba que minha Bíblia é cheia aqui, que eu vou fazendo um estudo e vou marcando. Então, a igreja tem revelação, já. Graças a Deus por isso. E o que tem aqui é algo que nos ajuda na mensagem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Eu gostaria que você guardasse esse versículo no seu coração, porque em cima desse versículo eu vou tentar trazer uma narrativa da qual você já até conhece, da história de um homem que me reporta muito a minha adolescência, a minha formação secular nas escolas, que tinham um critério, os irmãos que são da minha faixa de idade, mais ou menos 18, 20, 25 anos. Com Jesus não se fica velho, eu não abro mão disso. E, automaticamente, na nossa época, nós tínhamos avaliações durante um período para que nós pudéssemos compor um número, chegar a um número para ser aprovado. E nós não poderíamos ficar, à época, abaixo da média 5. E média 5 era muito difícil, porque, na nossa época, a cobrança acadêmica era muito pesada e justa, ou melhor dizendo. E quem não ficasse com essa média mínima não conseguia passar. E voltava, no próximo ano, no mesmo status quo, que não conseguiu o sucesso. E aí vem mudando esse processo da aprovação, aí começaram a introduzir a aprovação parcial. Se você conseguisse a média em algumas matérias e em outras matérias não, você ia com aquela pendência e a coisa foi avançando. E hoje, automaticamente, se alguém ficar reprovado, está errado. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Todo mundo está aprovado. E aí nós vivemos um mercado profissional, porque vai refletir na sociedade, da qual os profissionais têm dificuldade de fazer cálculos básicos, de ter noções de física, de química, coisas básicas no seu desenvolvimento profissional, porque estão sendo levados, de qualquer maneira, para sua formação. Mas estão aprovados. Estão lá com seu diploma, estão lá com seu certificado. Está aprovado. E essa aprovação, nós bem sabemos que, desta forma, ela vai produzir caos. Ela vai produzir caos. Porque, para você ser aprovado e exercer essa aprovação, precisa de fundamentos. Você pode repetir comigo? Para eu ser aprovado, eu preciso de fundamentos. Porque senão você vai subir e não vai suportar a estrutura necessária, ela não consegue, ela vai romper. E aí, esta aprovação, ela vai ser apenas no diploma, mas na vida pessoal, o real, ela não vai acontecer.
E aí passa a ser uma meia-verdade. Você foi aprovado de fato, mas não está aprovado de direito. Porque você não tem os elementos necessários compatíveis com aquela aprovação. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Mas na palavra de Deus diz que, verdadeiramente, aqueles que vão herdar o reino dos céus, eles têm que ter uma competência. São competências da qual eu, a começar em mim e você, nós precisamos ter para ter a aprovação de Deus, para que nós possamos chegar ao paraíso. E eu costumo dizer na igreja do Senhor que, verdadeiramente, isso não está fora de moda. Essa pedagogia de Cristo, essa pedagogia bíblica, ela não mudou os princípios. Para que eu e você possamos sermos aprovados de fato e de direito, nós temos que ter competências para que possamos ter a chancela da nossa salvação. E essa chancela, eu digo que são processos. A minha vida, e como falei na introdução, eu me julgo e ouso a dizer que a minha vida é melhor do que já foi um dia. Porque todo o corpo físico e vivo, ele precisa de crescimento e precisa de uma estrutura renovada para poder seguir adiante, uma cabeça nova no sentido de um crescimento. E quando nós observamos essa questão da salvação, porque eu sou cristão, não como verdadeiramente dizer para você, eu sou de Cristo, sou da Igreja Metodista da Freguesia. Eu sou cristão, porque eu acredito no Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e acredito na minha salvação em Cristo Jesus. Isso é uma verdade absoluta na minha vida e creio que é na sua vida também. Em cima desta verdade, nós temos que ter as nossas competências para que nós possamos ser aprovados no grande dia, da qual Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz que bem-aventurados aqueles que repousam no Senhor, carregarão as suas boas obras. Sabe o que é isso? E terá o descanso eterno. Significa dizer que eu e você devemos que apresentar o nosso certificado no grande dia. Sabe aquele teu certificado, aquele currículo que você apresenta no teu trabalho? No grande dia, vai passar por essa verdade absoluta. Ei, crente, em nome de Jesus, não deixa a visão da salvação sair do teu foco. Quer ser aprovado? Você não pode ter a média 5. Você tem que ter a média 10. Porque são várias competências que nós temos que ter para justificar essa nota no grande dia. Isso não está fora de moda. Isso é uma verdade absoluta. A palavra do Senhor não muda. Ainda que nós possamos implementar algumas coisas na igreja, e é válido, é bom, é bacana, está tudo ótimo, mas o fundamento é a palavra de Deus. O fundamento é a palavra de Deus. E em cima disso, tendo essa convicção pela fé, eu começo a produzir os bons frutos, que é a presença do Santo Espírito. E em cima desta presença do Santo Espírito, na minha vida, na tua vida, nós vamos sendo aprovados, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos constrangendo, não cabe mais isso, eu falar isso, não cabe mais eu viver assim, não cabe mais, o Espírito Santo de Deus vai moldando o nosso caráter, até o ponto de nós chegarmos e falar, Cristo, vem para a minha casa, eu preciso estar contigo todo o tempo, porque eu preciso ser aprovado. Ei, queridos, em nome de Jesus, a nossa aprovação começa dentro de casa. A nossa aprovação começa dentro de casa. Tem muita gente boa sendo reprovada no meio do caminho, porque verdadeiramente, dentro de casa, não quer levar a pessoa do Santo Espírito para habitar naquele ambiente maravilhoso. E aí começa a reproduzir frutos deficientes. Frutos deficientes. Com certeza você deve conhecer histórias, eu conheço, que pessoas que automaticamente são crentes, mas não conseguem, dentro de casa, ter essas prerrogativas de aprovação como um crente. E a própria família começa a olhar aquela demanda, aquela situação, com reservas, e ela não consegue
a ação do Santo Espírito dentro da sua casa, porque não está vivendo uma verdade absoluta. E ali a família não consegue entender aquilo. Em nome de Jesus, a tua aprovação começa em casa. Depois vem falar em língua, depois vem sapatear, depois vem abraçar. Na igreja, aquela coisa toda, em casa. A nossa igreja começa na nossa casa. Você pode repetir comigo? A minha igreja, a minha aprovação começa em casa. Misericórdia de mim, Senhor. Mas nós temos que ser aprovados. Interessante dizer, e eu quero começar a entrar no texto bíblico, que esse Deus da oportunidade, Ele deseja que todos nós sejamos aprovados. Sim ou não? Sim. Todos nós somos perfeitos, sim ou não? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque senão eu ia começar a fazer um ofício fúnebre aqui, Ronaldo. Todo mundo preparado, não é o caso. Todo mundo na bênção, todo mundo em processo. E é sobre esse processo que eu quero apresentar para a sua vida, para você entender que eu e você ainda temos em Cristo Jesus esperança para que tenhamos uma vida transformada para atingir essa aprovação. Eu não estou preocupado como você entrou. Eu estou muito satisfeito e crendo no Espírito Santo de Deus como você vai sair aqui dessa noite. Venha como está, que a presença do Santo Espírito, eu tenho a plena certeza que está aqui. E você vai sair diferente. Não é mais um culto, não é mais uma reunião de domingo, é a presença do Santo Espírito na nossa vida, nos dando uma visão diferenciada. E Ele verdadeiramente está no meio de nós. E nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa certeza. Não é mais um culto, não é mais um domingo, não. É assim. É o domingo que o meu Redentor se manifesta mais uma vez na minha vida. E me dá a sabedoria, me dá a transformação, me dá os frutos do arrependimento para que eu tenha uma vida aprovada. Uma vida aprovada em Cristo Jesus. E automaticamente, como temos essa convicção de que Deus Ele trabalha nos processos, basta você abrir o seu coração, basta você chamar Ele para próximo de ti, basta você pegar a presença do Santo Espírito e levar para a tua casa e ali acontecer a salvação maravilhosa, porque um Espírito testifica no outro, a presença do Senhor vai transformando. Aquele que era violento não é mais, aquele que mentia não é mais, aquele que adulterava, roubava não é mais, porque houve um encontro com a presença do Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele transforma as vidas, Ele muda caráter, Ele transforma caminhos, Ele muda a percepção e pensamento, porque essa presença é real. Essa presença é arrebatadora, essa presença nos constrange, essa presença nos leva verdadeiramente a uma vida de arrependimento. E o arrependimento não está fora de moda, é necessário para a presença do Espírito de Deus, igreja. Ah, Senhor! Quando eu começo a olhar a Escritura Sagrada e começo a ver a misericórdia de Deus na vida das pessoas, especificamente nesta noite, eu quero dividir para você verdadeiramente um estudo que verdadeiramente Deus me deu sobre a vida de Zaqueu. Sobre a vida de Zaqueu. Lucas capítulo 19 tem essa narrativa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você pudesse comigo, em nome de Jesus, reviver essa história que você já conhece. E aí você vai entender processo, quando Deus verdadeiramente se manifesta e muda a nossa história. Esse Deus que está aqui, verdadeiramente, Ele muda história. Você pode se colocar de pé? Lucas capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós temos a plena convicção que tu estás no meio da congregação. Ministra sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja. Tu tem total liberdade. Que tu venha preencher os corações, mudar a mente. Que tu venha transformar vidas nesta noite com teu poder. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra trina, que é salvar, libertar e consolidar aquele que já te aceitou um dia. Em nome de Jesus, passeia com a tua autoridade no meio da tua casa. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Antes de você se assentar, coloque a mão sobre o seu bolso. Coloque a mão sobre o seu bolso. Olha aqui para mim, está com a mão no bolso aí? Você não está olhando, não. Fala assim: avareza produz uma vida para o inferno. Zaqueu só se salvou quando ele foi liberto da avareza. Aplauda o Espírito Santo de Deus e pode se sentar. Entendeu o processo? É dessa forma. Esse Deus maravilhoso que, na narrativa bíblica, e pode pesquisar isso, é o único momento que Jesus Cristo se convida para ir à casa de uma pessoa. E cada vez que eu leio essa passagem, eu fico impressionado com a riqueza de informações que tem nessa passagem, da qual eu e você, nós podemos nos apossarmos e verdadeiramente produzirmos esses frutos através desse mesmo Espírito que continua trabalhando. E quando nós temos a concepção deste encontro, Zaqueu e Jesus se apresentando e pedindo para ir à sua casa, eu quero dizer que esse mesmo Espírito, pela fé, te convida, verdadeiramente faz um convite a você levar ele para a sua casa. E levar Jesus, e com alegria. Quando você sai daqui, o pastor impetrar a bênção, e você sai de Jesus, Espírito Santo de Deus, que hoje é essa figura representativa de Cristo, é a pessoa do Santo Espírito, e você dizer: Espírito Santo, me leve para casa e fique comigo. Eu preciso da tua alegria, eu preciso da tua paz, eu preciso do teu renovo. E eu preciso levar ele para casa. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eu estou aqui pela graça e misericórdia. Minha mãe está no CTI. Eu estou aqui pela misericórdia, porque eu creio que Jesus Cristo já está trabalhando. Então eu preciso estar com Jesus em todo o tempo, porque não é fácil para ninguém, e você tem que entender essas coisas. Quem serve ao Senhor passa por situações de tribulações, mas a vitória é certa. Seja o desfeito que for a história, eu creio que Jesus Cristo está comigo, está com a minha casa, e nós vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante confiando nele, porque quando nós olhamos para a história de Zaqueu, nós vamos perceber o tão quanto Jesus nos ama. Porque você deve talvez já ter essa informação, mas eu vou reforçar o seu conhecimento, porque aquilo que se repete muitas vezes, nós absorvemos melhor. A pedagogia fala sobre isso, que a repetição nos produz mais conhecimento. E Zaqueu, automaticamente, ele tinha uma característica que ele era uma pessoa extremamente infeliz. Porque ele não agradava o Império Romano, porque ele era um cobrador de impostos, e o Império Romano olhava para ele com desconfiança. Ele está cobrando o imposto, ele está pagando a Roma, mas ele está tirando alguma coisa. Então, ele não era pleno numa relação com o Império Romano, que dominava a região à época.
Ele já sofria esse tipo de situações de desconforto. Em contrapartida, o povo judeu ali que estava sendo cobrado por ele, automaticamente os seus, também não gostavam, porque é horrível quando chega aquele cara da Light lá na nossa casa, né? A gente chega lá, caraca, vai vir uma conta, caraca, como é que vai ser essa conta? Né? E aí, o cobrador de impostos, ele tem essa característica, já está inserido no papel dele, de uma rejeição, sim ou não? Então, você perceba que Zaqueu, ainda que seja um homem materialmente muito bem resolvido, porque ele tramitava numa zona de fronteira, ali na Judéia, aquela região ali era uma zona de fronteira, leva o seu pensamento agora para a nossa fronteira, Brasil e Paraguai, como é que é aquela relação ali, de quem habita por ali, o que acontece. Então, ali, no aspecto material, histórico, geográfico da narrativa bíblica, diz que ali acontecia uma troca muito grande, e o imposto cobrado naquela região era alto demais, e ele tinha o seu direito num percentual daquilo. Então, materialmente, nós podemos ser bem resolvidos. Mas, diante da presença do Santo Espírito, nós somos plenos. Presta bem atenção. Com o bem material, você tem algumas oportunidades. E é verdade. É verdade. Mas muita gente tem esse bem material e não é pleno. E é uma verdade tão absoluta que nós conhecemos pessoas que são bem resolvidos financeiramente, mas têm uma tristeza, têm uma avareza, têm uma depressão, têm tantas coisas envolvidas na vida dessa pessoa que, automaticamente, muita gente sabe, eu queria ter essa vida. Então, Zaqueu, ele tinha essa característica. E, por ter essa característica, ele sofria alguns conflitos na alma. E os conflitos na alma, ele tem ferido pessoas. Ele tem levado pessoas, homens e mulheres, a uma vida de tristeza, depressiva, baixa estima. Uma ferida na alma, ela produz várias demandas, da qual, muitas das vezes, a gente nem percebe a profundidade de uma ferida na alma ela causa na nossa vida. Hoje se diz, na sociedade moderna, que os maiores arrebatadores das igrejas são aqueles que pregam a tal da salvação motivacional. É fato. Mas eu gostaria que você se fundamentasse no que é eterno. A motivação é o seguinte: a motivação é algo que é momentâneo. Pastor, como é que é isso? Já viu aquela tropa passando no exército, um exemplo? 1, 2, aquela gritaria toda? Aquela corridinha legal? Aquele que está lá no final da tropa, normalmente é o mais baixo, começa a gritar mais, ele avança para frente para poder motivar os outros, e assim a coisa vai acontecendo. Motivação. Chega uma hora que cessa, acabou. Mas o que é eterno não precisa verdadeiramente de gritaria, não precisa da motivação por si só. Quando nós entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho e falamos com uma verdade eterna, Ele inclina os seus ouvidos e a palavra do Senhor Isaías diz que Ele nos pega com a mão direita e nos dá o refrigério, porque Ele é eterno, Ele é único. Deus não é motivação, Deus é fundamento eterno. E para que eu e você possamos sermos aprovados, nós precisamos deste fundamento. Não precisamos de motivações apenas. Precisamos de fundamentos para sermos aprovados diante do eterno. E quando Zaqueu tem um encontro com uma verdade eterna, ele sofre aquilo que nós entendemos, hoje a psicologia fala muito da resiliência, a capacidade de refazer, e ele entende isso, eu preciso mudar o meu caráter, porque eu encontrei uma verdade. Então presta bem atenção, crente. Você é membro da Igreja Metodista, eu estou falando para esse público aqui, homens e mulheres de Deus, você é membro da Igreja Metodista em Freguesia há 30 anos. 30 anos. Se você estiver com o mesmo status quo de 30 anos, se passou 30 anos e você continua fazendo as mesmas coisas, eu quero dizer para você que é hora de mudança, porque a presença do Senhor exige mudança para aqueles que encontram uma verdade eterna. Aqueles que encontram uma verdade eterna precisam verdadeiramente de uma resiliência, que é refazer a sua vida em mudança de caráter, mas uma mudança profunda. Não é uma mudança superficial.
É uma mudança na alma, ou melhor, é uma mudança no corpo, porque as nossas vestes mudam, e é verdade, porque o Espírito Santo começa a nos incomodar. Verdadeiramente, há uma mudança na nossa alma, o nosso pensamento muda, porque a alma é o centro da nossa vontade, ela vai mudando para atingir o Espírito, que é o nosso encaminhamento para a nossa eternidade. Então, essa mudança se faz necessário, e Zaqueu passa por esse processo. Eu não sei como é o seu processo, eu sei qual o meu processo. Eu não tive nenhuma vergonha, falsa humildade, de dizer que eu tenho certeza que minha esposa vai para o céu, porque eu sei dos problemas que eu tenho. Isso não faz menor do que ninguém. Isso me faz um homem buscando uma transformação numa verdade eterna. E é isso que nós, como crente, precisamos assumir e fazer. Nós temos que ter essa certeza que precisamos sermos transformados dia após dia. Dia após dia. Ei, crente, você não está completo. E preste atenção. Vigia. Você está diante de Jesus, de uma verdade. Vigia para que você possa ser aprovado. Em nome de Jesus, não fique em recuperação e nem em pendências, porque é necessária a aprovação. É necessária. A aprovação é necessária. E aí você começa a entender que nem as dificuldades da nossa vida, e quem não tem, eles são impeditivos para a manifestação da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que Zaqueu era o quê? Baixo, que ele precisou de recursos para subir para ver uma verdade. A palavra de Deus sugere, e a gente com o estudo entende que ele era uma pessoa problemática, mas nada disso impediu dele encontrar uma verdade e tomar uma decisão da vida. Ei, crente, o teu problema não é impeditivo para a manifestação do poder de Jesus Cristo na sua vida. Basta você se arrepender. E quando nós entendemos esse processo, os obstáculos eles não impedem a ação do amor de Jesus por nossas vidas, nós podemos nos reportar lá em Mateus 11, versículo 28. Dá uma pesquisada lá na tua Bíblia. Você que é bom de Bíblia. Mateus. Tem algo que você conhece que está lá. Olha o capítulo 11, versículo 28, que diz. Olha que coisa interessante, que os obstáculos eles não vão impedir. Olha o versículo 28 que diz, vinde a mim, todos que estão cansados, tem alguém cansado? Vai para Jesus. Todos estão sobrecarregados, tem alguém sobrecarregado? Eu estou sobrecarregado. Tenho dormido no hospital. E tenho trabalhado. Tenho vindo na igreja. Eu estou sobrecarregado. Mas eu não deixei de vir para Jesus. Que a palavra se cumpre em nossas vidas. Eu tenho que vir para Jesus. Vem um alívio. Aqui eu estou aliviado, Ronaldo. Aliviado. Estou pregando, estou promovendo salvação em Cristo Jesus, não por mim, mas pelo Espírito que está em nós. E nós temos que avançar assim. Agora o crente muitas das vezes está ali com problema. Hoje eu não vou para a igreja não. O pastor, o culto não foi bom. Agora tem sessão de culto, culto bom, culto ruim. É teatro esse negócio. Todo culto é presença de Deus, igreja. Aquela função de teatro, culto bom, culto ruim. O pastor não... Que isso, meus irmãos? Nós precisamos verdadeiramente aqui, estou sobrecarregado. E aí tem uma coisa que acontece, Zaqueu nos ensina algo diferente. Sabe aquela coisa que você faz de transferência? O problema é teu, você criou o problema, a situação, e você quer transferir para o outro é o culpado. Zaqueu não entende dessa forma. Ele desce depressa, porque ele sabia que uma verdade ele tinha que enfrentar para produzir uma mudança. E muitas das vezes o que impede a nossa mudança são as nossas desculpas de assumir aonde verdadeiramente precisamos melhorar. Não, Zaqueu desce depressa. Eu fico imaginando Zaqueu, a estatura baixa, e ele tentando subir, eu fico imaginando a dificuldade que aquele homem teve para subir, e muita gente não se dá conta da dificuldade que ele teve para descer. Porque automaticamente ele não tinha técnica. Porque tem técnica para você descer, você consegue reduzir o espaço da sua queda com técnica. Ele não sabia isso, com certeza. Então houve uma dificuldade, então mesmo ele aqui, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio vem da pessoa do Santo Espírito na nossa vida. Querida irmã, querido irmão, em nome de Jesus, crendo, direcionado pelo Espírito de Deus, da maneira que vós entraste aqui, eu creio que o Espírito Santo de Deus está te dando um renovo, uma paz,
uma alegria, um renovo. A palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, e verdadeiramente vai ter o alívio da pessoa do Santo Espírito. Por isso que eu tenho a convicção, não tenho preocupado como você entrou, porque eu tenho certeza que você vai sair aliviado. Porque eu encontro. Porque eu encontro com uma verdade absoluta. E quando nós entendemos essa questão, olha, eu estou cansado, eu vou para a igreja, eu vou estar em comunhão, eu vou estar com meu irmão, eu vou estar com minha irmã, eu vou estar ali naquele ambiente, e as coisas vão produzindo bons frutos. Então não fica no meio do caminho. Você pode repetir comigo, eu preciso ser aprovado. E não é desculpa que vai convencer o meu Salvador. Amém? Presta atenção numa coisa. Qualquer desculpa que você der para não estar na presença de Deus, ela pode até te convencer. Eu poderia simplesmente ligar para o Ronaldo, pastor, estou com minha mãe no CTI, psicologicamente eu não estou em condições, não tem, né? Abalado psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, eu poderia também usar esse artifício. Podia. Ia me convencer? Estou coberto e alinhado? Sim. Sim. Mas aquele que está ali em cima, sentado no trono, como é que ele ia olhar essa situação? As nossas desculpas nos convencem. Mas o Salvador da nossa vida, ele está dizendo, do jeito que você estiver, vem a mim. Não a mim, pastor, venha a Ele. Então, as suas desculpas podem te convencer. Tu pode se emocionar, falar com o pastor, e aquela coisa toda, se emocionar, aquela coisa, e, meu Deus, está te convencendo. Mas diante do Senhor, não tem valor nenhum. Porque a palavra de Deus diz que você tem que vir do jeito que está. Porque Ele é livre para a tua alma, para a tua vida. Creia no poder de Deus. Creia, fé é algo que tem que pedir do alto. Está com dificuldade? Com fé, eu vou enfrentar desafio, eu vou para a casa do meu pai, porque lá eu tenho renovo. Zaqueu faz isso, solta direto, ele recebe o convite, como Jesus Cristo está te convidando nesta noite, mais uma vez, para chegar próximo dele, faz o convite, ele sai correndo e se apresenta diante do Senhor. E aí recebe a boa nova. Porque diante do Senhor nós recebemos coisas boas. Diante do mundo, não. O mundo nos massacra, nos humilha, nos rejeita, nos discrimina. Mas diante do Senhor nós recebemos coisa boa. Ouve no teu ouvido pela fé assim, ó, eu estou indo para a tua casa. Que isso, pastor? Como é que é isso? Você não é morada do Espírito? Se você é morada do Espírito, Ele já está dentro de você. Nós somos templo. Nós somos casa. Então Ele já está dentro de nós. Vamos levar Ele para casa. E ao levarmos, nós estamos recebendo boas novas. E é isso que Zaqueu faz tanta alegria. Os traumas dele, as dificuldades dele, começam a ser destruídos em nome de Jesus, como as minhas e as suas. Porque nós estamos perto de uma verdade, caminhando com uma verdade, nós passamos por esse processo de melhoria contínua. E da descida, preste bem atenção, ou melhor, da subida para a descida e a caminhada para casa, houve transformação na vida daquele homem. Eu creio que da sua saída, você botou lá aquele jet ski, botou aquele Avon, botou aquele Rexona, aquela coisa maravilhosa, entendeu? Aquele creme, aquela coisa toda. Dessa tua saída, tua casa, desse adorno todo, até a igreja metodista falando, olha aí, me empolguei. Freguesia, vocês estão ligados. Bom aluno. Então, chega na igreja da freguesia, com aquela demanda toda. Deus já está trabalhando. Chegou aqui, se alegrou com o irmão, com a irmã. Deu aquele abraço maravilhoso, respeitoso, com Rexona, aquela coisa toda, aquela coisa maravilhosa. Mas meu está vencido, pastor. Não, é um som de Deus. Vamos juntos, vamos caminhando. E Deus vai trabalhando daquela maneira até chegarmos juntos na estatura perfeita. Porque Deus quer que todos nós sejamos aprovados. Todos nós aprovados. Todos nós. E é algo tão sobrenatural que o Espírito de Deus ele vai penetrando de tal maneira que a gente fica constrangido. Quer saber quando está na presença do Senhor, crente? Quando tu fica constrangido. Porque Ele é santo, santíssimo,
único, verdadeiro. E nós não temos a capacidade, oh meu Deus, nós não temos a capacidade de alcançar e atingir essa santidade. E ela nos traz constrangimento. E ela nos traz constrangimento. E ela começa a mudar a nossa conduta, porque o constrangimento em Cristo Jesus, ele não é para humilhar, não é para derrotar, ele é para transformar para uma vida eterna. Que bom quando a gente é transformado pelo Espírito de Deus, ele vai nos tocando, ele vai nos constrangendo. Eu não posso mais, não cabe mais isso, não cabe mais isso, não cabe. A avareza de Zaqueu, ele começa a produzir, não, isso não dá mais. Eu não vou ficar preso a essas coisas. Eu vou levar para minha casa o que é eterno. Você tem que sair daqui levando o que é eterno para a tua casa. Com alegria, com disposição, renovado no espírito. As pessoas da sua parentela, que não estão com você aqui hoje, você começa a profetizar que estarão em nome de Jesus. E começa a chegar em casa exalando o bom perfume de Cristo, produzindo a alegria. Porque às vezes o crente chega, né, aquele culto avivado, aquela coisa, aquela palavra abençoada, aí chega em casa com aquela cara de sexta-feira. Você foi para o culto ou foi para o velório? Chega aquela cara triste. Aí começa a reclamar. Começa a reclamar de tudo. O pastor lá, não sei o quê. Sabe para o pastor? Sabe para o irmão que está na recepção? Aí ele chega, fala com ninguém dentro de casa. Deixa com aquela alegria. Com o fogo do Espírito. Só não promete aquilo que não pode cumprir. Chega, avivado, avivada. O meu Redentor vive. E Ele está no meio de nós. Aquele que era avarento vai dizer, hoje eu pago a pizza. Transformado no poder do Espírito de Deus. Olha aí. Aquele escorpião que está no bolso começa a ser esmagado. Não dá mais isso para a minha vida. Eu não posso ficar preso a isso. Não posso. Apesar de nós, um outro tópico dessa mensagem, caminhando para o fim. O pastor Ronaldo falou que eu posso ir até meia-noite, é vigília. Então, vai me aguentando aí, depois o pastor conserta tudo. Vai tendo paciência comigo aí, pastor Cleito, depois ele acerta tudo. Apesar de nós, Jesus tem a nossa vida como alvo. Apesar de nós, está se reconhecendo nesse nós? Porque ninguém é perfeito, entende isso? Apesar de nós, e nós somos difíceis. Nós somos difíceis. Ou não? Eu vim pelo menos com cara feio. Não, eu sou perfeito. Não, meu irmão, peraí. Não. Posso seguir? Quer ver? Não, o pastor falou que eu não sou perfeito. Não, estou na igreja há 300 anos. Não. Vai. Oh, meu Deus do céu. Se não fosse assim, Jesus disse, eu vim para os doentes. Eu digo que a igreja do Senhor é a UPA Gospel. Todo mundo aqui precisa de medicamento, atendimento de emergência, de urgência e tal. E tem que ser bem atendido. A diferença é essa. Ainda que a gente fique na fila do gabinete pastoral, mas a gente é bem atendido. E aqui eu creio que isso acontece, em nome de Jesus. Então, automaticamente, apesar de nós, Jesus tem a nossa vida como alvo para quê? Para transformar. Jesus quer transformar a sua vida e você é alvo dele. Por isso que você está aqui esta noite. Você não está aqui para mais um culto ou porque recebeu um convite. Não, você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe porque você é alvo dele. Desde antes de você chegar neste mundo, porque verdadeiramente Ele nos formou, nós somos obras das mãos dEle e Ele tem ciúme de nós. Ele não quer que eu e você sejamos reprovados, porque nas coisas do reino de Deus não tem jeitinho como tem na pedagogia. Passou mais ou menos, vai. Não tem, sim, não. É verdadeiramente uma vida transformada ou vai ficar reprovado no grande dia. Afaste de mim, porque eu não vos conheço. É reprovado. Eu quero ser aprovado. Bem-vindo, filho do meu Pai.
Bem-vindo, filho do meu pai. Eu vos conheço. Eu creio que nós vamos ouvir isso no grande dia. Isso é uma verdade eterna, igreja. E automaticamente, porque sermos alvo de Cristo, nós precisamos sair da esfera dos atalhos, dos jeitinhos, e assumir as nossas dificuldades e nos colocarmos no rumo certo, para essa transformação, para esse processo ser maravilhoso. Nós estamos em construção. Eu creio, em nome de Jesus, que o teu fundamento, a tua alvenaria, o teu sustento, ele vai ser moldado pelo Espírito de Deus, que move verdadeiramente as nossas vidas. É nisso que eu gostaria de começar a desenhar o fim dessa história. É nesse processo de transformação. Ah, mas pastor, eu estou meio assim, né? Não tem, na minha época de mais novo, não tem muito tempo, era um homenzinho torto, né? Eu tinha um homenzinho torto, né? Quem conhece aí? Eu morava na casa torta. Né? Ah, mas pastor, eu sou esse homenzinho, né? Eu sou esse homenzinho torto, morava na casa torta, com a vida meia torta, e Jesus vem só aplanando agora. Jesus vem só aplanando. E aquilo que estava entortando vai ficando legal, vai ficando legal, vai ficando retinho, coberto e alinhado. Ah, Jesus, que coisa linda! Ah, que coisa linda! Olha, eu amo Igreja dos Ex. Amo. Porque é uma verdade absoluta do poder de Deus. Vidas transformadas, é poder de Deus. Vida como o pessoal muito santo, aquela coisa... A paz do Senhor. Para. Fundamentos eternos. Pode rodar, pode rodopiar, pode falar em glossolalia, pode isso, pode aquilo. Fundamentos eternos. Fundamentos eternos. Vida santificada. Passando pelo processo de transformação. Se arrependendo. Voltando para o caminho da verdade. É bênção de Deus. Bênção de Deus. E aí, quando nós assumimos esse papel, Jesus vai para a nossa casa. Romanos capítulo 8, versículo 35. 8:35. Eu gosto de fazer esses alinhamentos para que você possa entender verdadeiramente que, apesar de nós, Jesus está aberto a transformar a nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Jesus Cristo ama você. Você é alvo dele. Você é alvo dele. E Jesus é sniper. Sabe o que é sniper? Sabe o que é sniper? Alça e massa, alinhou direitinho, na ombreia lá e pum! Jesus é sniper. Jesus quer a tua vida. Ô crente, você é alvo. Você é alvo. Agora você pode sair da mira dele, se você quiser, porque ele é o amor puro. Ele nos dá essa escolha. Eu quero ficar no alvo dele. Aqui no Rio de Janeiro é fácil falar isso, né? Dá um papo, onde vai? Aquela coisa. Agora está comendo ali, para onde eu vou correr? Porque a gente quer sair do alvo. Às vezes a gente está em casa dormindo, entra um negócio, o cara... Mas de Jesus Cristo, esse snipe certeiro, eu quero ficar de peito aberto. E quero receber verdadeiramente o projetil do Espírito Santo no meu coração. E puf! Que coisa maravilhosa! Que coisa, você entende porque Zaqueu desce correndo da árvore?
Você entende porque quando ele recebe o convite, como Jesus está falando novamente, olha, me leva para a tua casa. Ele, não, vamos para lá, eu pago a pizza, eu pago o podrão, está tudo certo, vamos junto. Tô duro, pão com Jove. Sabe o que é pão com Jove? Sabe, pão com Jove, conhece? É porque eu gosto de dar um incremento no novo para ficar meio metido. Aí dá uma incrementada. Para fazer aquela pose, não, tá bacana. E aí que nós precisamos entender que em qualquer situação o amor de Deus nos envolve e porque Ele quer a nossa transformação. E Zaqueu se pega naquela oportunidade. Não foi a multidão que impediu, não foi os seus problemas emocionais, não foi a sua condição de dinheiro. Ele compreendeu uma verdade eterna. Quero concluir. Da seguinte forma. Ao encontrar uma verdade, nós mudamos comportamento. Encontramos uma verdade com Cristo, mudamos comportamento. E aí ele produz o quê? É uma resposta automática. Eu faço um paralelo teológico, bíblico, no sentido de que, sabe o ladrão da cruz? Hoje mesmo tu estará no paraíso? Eu faço uma analogia, essas duas narrativas, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas eu creio que foi uma revelação que Deus me deu na palavra, que eu amo a revelação na palavra. Esse negócio que eu eis que te digo de mim mesmo, esse negócio, eu gosto da revelação na palavra. E aí, automaticamente, Deus me deu essa revelação. É esse paralelo. Ele diz que, olha, quando Zaqueu encontra Jesus, ele fala que hoje mesmo, ele fala, hoje, tem o quê na casa de Zaqueu? O que acontece? E o que houve com o ladrão na cruz? Foi ontem? É amanhã? É hoje, povo de Deus. Ei, meu Deus, você não está entendendo. É hoje. É hoje. A nossa verdade, ela é imediata, ela é instantânea. Encontramos a verdade, somos alvo e ele não brinca. Ele fala, é hoje que eu verdadeiramente produzo a salvação na tua vida, crente. É hoje, aí diz que a família, todo mundo é envolvido de uma verdade eterna, que aí diz que, o texto diz que, deixa eu botar aqui, ajuda. Já viu a história da vista cansada? Já viu a história, conhece a história? Não tem vista cansada não, é óculos mesmo que tu precisa. A vista cansada não é óculos mesmo. Vai ali no Luizão, Óticas Luizão, depois tu dá a senha aí, irmão. Óticas Luizão, Aí, ó. Quem é o primo do Luizão aí? Olha aí, hein? Manda um abraço para ele. Aí, ó, propaganda. Desculpa. É propaganda. É momento da propaganda, né? É o jabá. É como dizer o jabá gospel, né? Para todo mundo ficar bem. Então, meus irmãos, aqui é interessante que diz... Então, Jesus disse que hoje mesmo houve salvação nesta casa. E aí diz que a salvação ela nos produz honra. E aí tem algo aqui interessante que ele produz a salvação, ele diz, hoje mesmo tem a salvação, e aí ele consegue trazer para aquele que era verdadeiramente rejeitado, aquele que era verdadeiramente humilhado e mal compreendido por Roma, ele faz uma equiparação, porque Jesus não deixa nada pendente. Quando ele fala, talvez você não tenha noção disso, mas eu vou produzir alguns conhecimentos para a sua vida. Quando ele diz assim, olha, então Jesus ele diz, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Tem uma chave aí. Quando Jesus fala, por que Jesus fala filho de Abraão? Porque os judeus reconhecem Abraão. Porque os judeus respeitam o legado de Abraão como homem de fé. É algo assim, é algo surreal. Estuda a história de Abraão em relação ao povo judeu, aos hebreus, essa história toda. E aí por isso que Jesus traz essa verdade. E aí traz uma verdade absoluta no sentido de que você é igual aos demais, você não deve nada, você é filho de Abraão também. Sabe o que Jesus está dizendo para a tua vida hoje? Você é filha, você é filho, você é filha, você é filho. Hoje Ele está te trazendo a memória que te dá esperança. Você é filho, você é filha, e quem tem filho tem direito. Eu tenho um casal de gêmeos aqui. Tem ambos direitos sobre aquilo que eu não tenho. Eles nem vão brigar. Mas têm direitos.
sabem mais dos direitos que dos deveres. É assim. Mas eu vou deixar tudo escrito ali. A minha Bíblia é para você, Natan. A minha Bíblia diz tudo em hebraico, é para você, Esther. É o que eu tenho de melhor. Porque vocês são filhos e têm direito. O que você tem deixado para os seus filhos? Você, homem de Deus, culto dos homens. Você, mulher. Carro, casa. Ei, muitos deles não vão nem respeitar o teu esforço. Vão brigar. Deixa a fé e diga que você é filho de Abraão. Esse legado é eterno. Eterno. Nada nos separa do amor de Jesus. Como foi a transformação de Zaqueu? Obediência, fé e disposição para assumir a sua condição de pecador diante de uma verdade. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, entendesse que você está em construção. Gostaria que você entendesse nessa noite de forma definitiva que você é alvo de Cristo. Ele quer transformações. Não cabe mais essa vida da qual você está vivendo. O que cabe é uma transformação vinda de uma verdade absoluta que se chama Jesus Cristo. Me permita um barbarismo da língua portuguesa. Zaqueia, desce depressa. Depressa. Porque me convém estar na sua casa nessa noite. E é assim que o Espírito de Deus nos move. E é assim que Ele vai nos fazendo um convite. E é assim que nós recebemos Ele na nossa casa, quando nós abrimos o nosso coração. Porque Apocalipse 22 diz que eis que estou à porta e bato. Se vós abrir o seu coração, eu farei morada contigo, serei contigo, estarei contigo em todo o tempo. É a presença de Deus. Me convém ficar na tua casa. A casa de Deus é o teu coração. A casa de Deus é o teu coração, crente. Não é a estrutura material que será corroída pela traça, mas sim o teu espírito. É a vida que está dentro de você. Pastor, como é que é isso? Que loucura é essa, pastor? Não estou aguentando, A palavra do Senhor diz que Deus desce a terra, mete a mão e faz o quê? Vida. Sopro de vida. Ele está dentro de você. Em Gênesis capítulo 2 e 3 diz que antes de nós chegarmos aqui, nós já estávamos nele. Ele está dentro de você. Essa é a casa dele. Cuide, zele, honre, ame ao próximo como a ti mesmo, porque você é templo do Espírito de Deus, sendo transformado todos os dias. Que este Espírito inunde tua casa, que este Espírito inunde seus familiares, que esse Espírito permaneça nessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sejam homens aprovados, mulheres aprovadas, ouvindo a voz do Espírito. Seja bem-vindo, filhos do meu Pai. Nós estaremos juntos neste grande dia. E isso não é história de motivação. Isso é uma verdade absoluta. Por isso que o Espírito Santo de Deus quer nos transformar, para que nós possamos no grande dia estar lá nessa grande festa. Presta atenção, querido. Se quando um se converte em festa, imagine todos nós chegando no céu. Como é que vai ser? Vai ser funk gospel, vai ser forró gospel, vai ser samba gospel, vai ser tudo. Eu não sei o que vai ser, mas vai ser uma festa enorme para todo mundo. Porque Deus é diverso. Diverso. Ah, mas pastor, eu não gosto de pagode gospel, eu não gosto. Vai para o céu que você vai encontrar lá. Ah, pastor, mas eu não gosto desse instrumento aqui. Vai que você vai encontrar lá. Porque a palavra do Senhor diz, no Salmo diz que todos os instrumentos são para adoração a Deus. Ah, mas pastor, eu não gosto de serenata. Vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu te amo, bem-vindo, meu filho do meu Pai.
Mas, pastor, eu não gosto de funk, tá? Vai ver um anjo mais avivado lá, que você vai chegar, vai entrar aquela coisa maravilhosa. Vida transformada na presença do Senhor. O Deus quer todos nós, com as nossas limitações, mas com uma vida transformada. Ouça o que o Espírito diz à igreja, porque é a presença de Deus no meio de nós. Se você crê, aplauda a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu gostaria de passar a palavra para quem direito. Em nome de Jesus. Deus abençoe, um prazer, uma alegria, em nome de Jesus.